Bom dia, sejam bem-vindos. Eu sei que ainda estivemos aqui há pouco tempo, mas hoje é outro dia. Que a gente possa ficar tocando no nosso lugar. Ontem foi um dos salmos que o Senhor colocou no nosso coração para ler, foi o Salmo 2. E hoje é o salmo com que nós abrimos o nosso dia de celebração com o Senhor. Amém? Diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Senhor, nós entregamos este tempo em tuas mãos, celebramos contigo a vida que nos deste, celebramos contigo, Senhor, a alegria e o prazer de estar na tua casa, Pai. E declaramos mais uma vez, Senhor, que tu nos deste esta nação de Portugal como herança que está na tua palavra. E hoje, ao celebrarmos, ao estarmos aqui levantando este tempo de louvor, este tempo de adoração, nós, Senhor, como comunidade, como ministério, como teus filhos, nós hoje estamos a declarar, Senhor, que não somente Portugal tu nos dás por herança, mas que nós a tomamos, Senhor, como aqueles que um dia subiram à terra prometida. Nós a tomamos sem medo dos gigantes, sem medo das dificuldades, sem medo das confusões. Por isso te louvamos, Senhor. Te agradecemos por este dia que nos criaste, te agradecemos por este tempo bonito que está para nós, te agradecemos, Senhor, porque tivemos saúde para vir à tua casa, Senhor. Nos podemos levantar da cama com alegria, cansados, sim, mas alegres. Cansados, sim, mas com a satisfação de termos estado tempo na tua casa e na tua presença. O nosso corpo pode estar cansado, mas o nosso espírito está mais vivo, o nosso espírito foi vivificado, o nosso espírito foi alimentado, Senhor. E então nós temos forças para fazer aquilo que naturalmente não conseguiríamos sequer fazer, Senhor. Nos entregamos em tuas mãos, declarando que és Deus Todo-Poderoso, que és o Deus que cura, que és o Deus que sara, que és o Deus que guarda, Senhor, cada um no seu lugar, que és o Deus que faz o impossível acontecer. Então, Senhor, sela este lugar, meu Deus, e nos ajuda a louvar-te, nos ajuda a declarar que és o nosso Deus, que és o nosso Pai, que és o nosso Senhor, que és o nosso Salvador, Senhor. Assim nós declaramos no nome santo de Jesus, para a honra e glória do Pai. Amém. Amém. Nosso Deus é poderoso.
Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
mais uma vez queremos ver o céu descer. Portugal nesta hora, a terra de Portugal está a clamar pela manifestação dos filhos do Senhor. Oh, Portugal está a clamar pela manifestação da igreja. Levantamos agora nossas vozes, levanta suas mãos e abençoa. Portugal, te abençoamos. Portugal, declaramos a bênção do Senhor sobre ti, do norte, sul, do leste e oeste. Senhor, nós declaramos salvação. Declaramos, Senhor, a tua glória sobre Portugal, assim como as águas cobrem o mar. Nós declaramos a glória do Senhor cobrindo agora a nação de Portugal. Oh, Senhor, desde aqui até os confins, Senhor, até todas as imediações de Portugal, Senhor, as ilhas, até as ilhas, Senhor. Oh, enviamos palavras de vida, enviamos palavras de vida, enviamos a viva, Senhor, a terra de Portugal, a viva como o vale de ossos secos. Declaramos, profetizamos vida sobre todo o vale de ossos secos da nação portuguesa. Declaramos que se levanta o exército de homens e mulheres, de famílias salvos e revidos pelo sangue de Jesus. Declaramos sobre os governantes, declaramos sabedoria divina sobre os governantes portugueses. Declaramos sobre este tempo de pandemia, este tempo de decisões. Declaramos, Senhor, que a última palavra é tua. Declaramos, Senhor, que a última palavra é tua sobre a nação de Portugal. Senhor, eles podem achar que são eles que decidem, mas nós declaramos que quem decide é o Senhor. A palavra vem do Senhor. Se é para fechar, fecharemos, mas a igreja não se calará. A igreja não parará. Nós não cessaremos de clamar sobre a terra de Portugal, sobre as famílias, sobre as vidas, sobre as nações da terra. Eis-nos aqui, Senhor, como teus filhos avivados, como teus filhos atalaias posicionados para declarar, Senhor, que tu és o rei, que tu és rei sobre Portugal. E nós clamamos, vem Espírito de vida, sopra Espírito de vida, sopra. Levante as mãos e glória ao Senhor. Seja hoje. Coloque a mão no teu coração nessa hora. Coloque a mão no teu coração e clame por esse avivamento sobre a sua vida. Clame por esse avivamento sobre a sua vida. Áreas que você sabe que estão mortas, estão adormecidas. Que o Senhor desperte hoje no teu coração. Que o Senhor aviva hoje. Senhor, declaramos o avivamento dos dons neste lugar. Declaremos o avivamento, Senhor. Pai, do poder do teu Espírito Santo neste lugar. Declaramos, Senhor, que tu tem todo o poder, Senhor, para avivar-nos, Senhor, para tocar-nos nesta manhã. Clamamos, Senhor, vem mesmo, Senhor, soprando no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso coração, e fazendo, Senhor, Pai, avivando, trazendo vida, Senhor, trazendo, Senhor, o desejo novamente de sonhar, o desejo novamente de caminhar contigo, das boas obras. Senhor, vem, Senhor, avivando, Senhor, Pai, o desejo de ter mais intimidade com o Senhor, fome e sede da tua palavra. Senhor, estamos aqui, Deus. Queremos sair, entramos aqui de uma forma, queremos sair de outra. Queremos sair daqui cheios do teu Espírito. Deus, declaro que dependemos de ti, dependemos completamente do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, com a nossa mão no nosso peito, nos rendendo, Senhor, total dependência do teu Espírito nesta manhã. Pai, declaramos que queremos viver, Senhor, como essa canção diz, Senhor. Queremos, Deus, que tu
faça em nós, como tu fizeste com Joel ali, Senhor, essa palavra, que tu nos aviva, que tu nos capacite, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Toca no mais profundo da nossa alma nesta manhã. Oh, abre a tua boca, fale com o Senhor, fale com o Senhor. Oh, declare palavras de amor a Ele, declare a sua dependência a Ele. Se renda à presença do Espírito, porque Ele está aqui. O Espírito está aqui. Oh, homem nenhum pode fazer, Senhor, só tu. E a história nunca viu, vem com você. Espírito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. E a história nunca viu, vem cumprir. Escrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Vem inundar as nossas vidas, como a Sandra disse, vem tocar no mais profundo do nosso ser nesta manhã, Deus, para que nenhum de nós saia da mesma forma que entrou. Tu conheces as nossas necessidades, Senhor. Então faz isso, Deus. Nós te louvamos não por isso, Senhor. Nós te louvamos porque és o Deus da glória. Nós te louvamos porque és um Deus majestoso. Nós te louvamos porque és um Deus poderoso, Senhor. E sabemos que o restante, Senhor, tu farás por nós. Te louvamos nesta manhã, Senhor. Te glorificamos. Amém. Podem tomar os vossos lugares quentinhos e gostosos que estão a saber. Bom dia mais uma vez. Bom dia. É bom estarmos juntos. Eu sei que estivemos todos juntos praticamente ontem, muito tempo, mas é sempre bom estar juntos. Quando estamos com pessoas de quem nós gostamos, a gente não se cansa de estar juntos. Quando a gente está às vezes com aquelas pessoas que temos que estar a fazer uma parte social, que às vezes é um bocadinho de sacrifício, mas quando se está com quem gosta, é uma alegria. Vou lembrar só que na semana passada nós fomos ministrados sobre restauração. O Senhor nos trouxe uma palavra que nos ministrou bastante. A mim, pelo menos, ministrou bastante sobre restauração. E eu sei que hoje o Senhor também vai fazer coisas importantes sobre nós. Semana passada aprendemos algumas coisas sobre o profeta Ezequiel. E hoje o Senhor vai trazer outras coisas também importantes sobre nós. Deixem-me só preparar os vossos corações para a grande possibilidade que para a semana nós não temos celebração aqui ao vivo, via cores, nem a preto e branco. Porque algumas das igrejas, das maiores igrejas de Lisboa já estão a fechar e a fazer celebração online hoje, embora não haja uma determinação do governo nesse sentido, mas quem tem muita gente quer garantir que o surto não se apodera da sua igreja, como é óbvio, por uma questão de princípio e de precaução e de cuidado. Nós, como cristãos, sabemos que Deus nos guarda, mas temos que obedecer às leis humanas, às autoridades humanas, que é a palavra.
A Aliança Evangélica ainda não disse nada sobre o tema, mas sabendo nós que terça-feira deve ser decretado o confinamento geral, como foi em abril, aí nessa altura as igrejas também fecharam. É online. Mas até lá, vamos orando. Da mesma forma que as escolas vão ficar abertas em princípio, quem sabe o Senhor não toca no coração dos nossos governantes e não lhes mostra que é importante continuar a adorar o Senhor que guarda esta terra. Amém? Podem abrir as Bíblias ou ligar as Bíblias num livro muito interessante que é o do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler algo que todos nós conhecemos, se calhar até já vimos filmes sobre isso, ouvimos histórias, lemos livros. Capítulo 17, do versículo 40 ao 51. É uma história muito conhecida, é uma história empolgante, como é a Bíblia toda. Para quem acha que a Bíblia é uma coisa monótona e chata, deixem-me dizer-vos é que nunca leram a Bíblia cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia é algo empolgante. Eu consigo situar-me nos momentos, nos lugares onde a Bíblia relata algumas das coisas. E eu acredito que a mim também consiga fazer o mesmo se estiver debaixo da direção do Espírito Santo. 1 Samuel 17, do 40 ao 51. Acho que desta vez não me enganei. Já chega de enganos nas passagens. E é uma passagem muito conhecida. Então, versículo 40 diz assim: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, seixos ou pedras, não é? E pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do Filisteu. O Filisteu também vinha-se aproximando de Davi, e o que lhe levava ao escudo ia adiante dele. E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. No versículo 44. Disse mais o Filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei eu mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu, que levantando-se o Filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o Filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o Filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. 50. Assim, Davi prevaleceu contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o Filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi, e pôs-se em pé sobre o Filisteu, e tomou-a, a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Pai, nós pedimos, Senhor, que nos possas ministrar esta palavra poderosa, Senhor. Que possas mostrar, Senhor, quem nós somos nesta história. Que possas mostrar, Senhor, qual é o nosso papel. Que possas mostrar aquilo que nós somos capazes quando estamos cheios da Tua presença e quando somos direcionados por Ti, Senhor. Abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, tira todo o cansaço que possa haver, toda a distração que nós possamos ter na nossa mente, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Nós nos declaramos nesta hora, Senhor, com a nossa mente cativa ao Espírito Santo de Deus Altíssimo, para que a Sua palavra possa entrar, Senhor, como uma palavra poderosa, como uma semente que germinará e dará fruto. Abre, Senhor, este lugar. Abre os céus sobre este lugar, meu Deus, para que os Teus anjos possam receber ordens tudo e vir ministrar a cada um de nós, Senhor, trazendo palavra, trazendo restauração, trazendo cura e nos mostrando quem nós somos no Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu acredito que já todos nós temos ouvido esta palavra. Eu já vi vários filmes sobre Davi e as histórias de Davi, e há desenhos animados que contam essas histórias, há várias versões. Algum de vocês tem ideia qual era o tamanho do Golias? Não é o Golias dos desenhos animados, o leãozinho da menina. O Golias. Alguém tem ideia qual era o tamanho dele? 3 metros. A Bíblia nos diz, e os historiadores com mais detalhe, mas fazendo ali as contas, que ele tinha entre 2,92 metros e 2,95 metros.
Ou seja, eu tenho 1,64, era mais outro Pedro às costas, quase. Mais grande, forte. E não era só a altura, aquilo devia ser o que se chama um verdadeiro armário. Eu não sei se vocês viram algumas das imagens agora do assalto ao Capitólio, nos Estados Unidos. Havia lá homens que não eram do tamanho de Golias e que assustavam, que são aqueles daquelas grupos da supremacia branca, que são assim, tipo, que metem os jogadores de rugby a um canto, são os autênticos armários, quando eles abrem a boca toda a gente treme. Agora vejam o que era Golias, uma coisa assim imensa. Deixem-me situar-vos um pouquinho nesta história e falar um pouquinho de Davi, antes de entrar propriamente na palavra. Davi era um dos filhos mais novos de Jessé, não trabalhava ainda, fazia recados ao pai, era obediente ao pai. Normalmente ele ia ao campo levar a comida aos irmãos que estavam a trabalhar no campo e depois vinha para casa. Foi crescendo e chegou a uma altura que ele também começou a pastorear. Enquanto os irmãos trabalhavam na terra, ele ia pastorear o seu rebanho. Era a experiência que ele tinha, era pastorear. Só que essa experiência de pastoreio deu-lhe uma capacidade de enfrentar adversidades e situações muito complicadas. E um dos dias em que ele ia levar a comida aos irmãos, aconteceu que se deparou com este espetáculo. E este espetáculo foi o quê? Os filisteus chegaram a Israel e disseram de uma forma muito simples: nós temos um gigante, portanto nós não vamos lutar com vocês da forma normal, em que é exército de um lado, exército do outro. Nós temos um gigante. Vocês escolham um homem para vir lutar com ele. Se vocês ganharem, nós vamos embora. Se nós ganharmos, nós tomamos conta de Israel. E Saúl, que era o rei na altura, todo poderoso, disse assim: vamos ver se há algum corajoso, porque eu não vou lá. Saúl era muito corajoso, mas era para estar em casa, no castelo, no palácio a fazer coisas. Para ir lá para a batalha, iam os soldados. E os soldados olharam todos uns para os outros e ficaram ali dias a pensar quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai. Até que chegou esse moço, ruivo, alourado, pequeno, bonito, mas sem grande porte, e que ao ver aquilo, no seu coração, ficou incomodado, porque o filisteu afrontou Deus. Ele não ficou incomodado porque a terra podia ser conquistada. Ele ficou incomodado porque o filisteu zombava de Deus. Zombava do Deus que cuidava deles. Foi isso que incomodou o seu coração. E ele encheu-se de coragem e chegou ao pé do rei e disse: eu vou lutar com ele. E o rei disse: mas como é que tu vais lutar com ele? Tu não és treinado, não és nada. Mas o meu Deus é comigo. E o nosso Deus é connosco nas lutas. O nosso Deus é connosco na pandemia. O nosso Deus é connosco em tantas situações, desde que a gente tome essa posição e fiquemos firmes naquilo que o Senhor nos chama para fazer. E o que é que o Saúl fez? Saúl aí teve uma atitude até inteligente. Disse assim: ok, então leva as melhores armas e leva a melhor proteção. E ele deu a armadura dele para Davi e a arma. Sabem o que é que aconteceu? Vou-vos explicar o que é que aconteceu. Era como se o Diogo me emprestasse as suas calças, os seus ténis e a sua camisola. Eu devia ficar lindo. Além de ficar lindo, nem mexia, que tropeçava. Assim foi Davi. Quando pegou na espada do rei Saúl, quase partiu o braço, que aquilo dava alguns 20 quilos e ele não conseguia. A armadura entrava e saía. Nada lhe servia. E ele disse assim: não, eu vou para a batalha, mas com aquilo que Deus me ensinou a fazer. É isso que nós vamos ver, o que é que Deus ensinou Davi a fazer, que é aquilo que o Senhor nos ensina a fazer nas nossas batalhas. Porque eu não tenho que lutar com as armas do Alcemar, nem do Patrick, nem do Diogo, nem da Letícia. Não tenho que lutar com as armas deles. Tenho que lutar com aquelas que o Senhor me dá. É claro que há armas normais, comuns para todos nós, que são esta coisa maravilhosa que se chama Bíblia. Isso é comum para nós. Mas depois cada um de nós tem uma coisa que se chama dons e talentos. E essas são as melhores armas que nós podemos usar para guerrear as batalhas que o Senhor tem para nós. Mas voltando ao gigante, que é uma personagem engraçada. Eu não sei se vocês gostavam de ser gigantes ou não, eu não gostava. Eu às vezes vejo um pouquinho daqueles resumos dos jogos da NBA, que eles parecem todos pequenos. Só que quando entra um normal, com 1,70 m, a gente vê que os outros têm 2,10 m e 2,20 m. Ou quando olhamos para o árbitro olha para ele e pergunta: como é que está o tempo aí em cima? E aquilo realmente é complicado. Mas como eles são todos grandes, parece normal. Mas eu tenho a certeza, se este filisteu, se o Golias, entrasse num pavilhão da NBA, os jogadores da NBA fugiam. Porque ele era imenso mesmo. Era imenso. Então, o que é que este gigante nos mostra? O que é que este gigante mostrou ali? Este gigante mostrou que só há duas opções quando aparece um gigante. Ou somos corajosos, ou somos covardes. Eu sei que às vezes é difícil dizer isto, mas não há meio termo. Não há o corajoso, o animado e o covarde. Não há. O animado não é corajoso. Tem a vergonha de dizer que é covarde e está com medo. Então estás com medo de ir ali à praia? Não, eu não tenho medo. Eu não gosto muito das ondas. Não, tenho medo. Se gostasse, ia. Eu não gosto de ondas.
Pronto, é simples. Não vou quando tem ondas. Quando está a bandeira vermelha, não entra na água, que acho que é perigoso. Quando está a bandeira amarela, vou com cuidado. Não sou Davi, mas também não sou Golias. Sou inteligente. Sei as minhas limitações. Agora, nós temos que perceber isso, que o gigante nos mostra isso. Não vale a pena, eu sei que hoje em dia estamos em janeiro de 2021 e tem que ser politicamente correto. Então, para ser politicamente correto, dizia assim: não há corajosos nem covardes. Há gente muito animada e contente e forte, e há gente que tem um bocadinho de impressão que não é capaz de fazer. Mas isso não é na Bíblia. Na Bíblia ou é corajoso ou é covarde. E os filhos de Deus estão assim. Amém? Ou somos corajosos, e somos porque temos Deus do nosso lado, ou somos covardes quando não temos Deus do nosso lado. Quando sabemos que temos coisas na nossa vida que nos podem fazer tremer quando aparece o gigante. Isto é diferente de medo. E nós não podemos confundir covardia com medo. Okay? Medo, toda a gente tem medo. Se alguém disser que não tem medo ou que nunca teve medo na vida, está a pecar, está a mentir. Todos nós temos medo numa situação ou outra. Todos nós temos uma situação ou que já passámos ou ainda não passámos, ou vamos passar. Todos nós vamos ter situações e já tivemos em que tivemos medo. Ou quando crianças tivemos medo de ir para uma escola nova. Há N situações. O emprego novo, o ir para uma terra nova. Claro que traz medo. Será que eu vou adaptar? Será que eu não vou adaptar? O abrir uma arca, acham que não traz medo? Mesmo com Deus a falar e a dizer, isso não é. Isso é da minha... É aquelas coisas que vêm. Isso chama-se medo. Não há que ter meias palavras. A diferença entre o corajoso e entre o covarde é que o corajoso gera o medo e ultrapassa o medo. O corajoso consegue passar por uma situação de medo e dizer, não, eu vou dar um passo em frente porque eu sei o que Deus está a falar comigo. Eu sei o que Deus está a fazer comigo. E o covarde tem o medo e não consegue, fica paralisado pelo medo. Não é um defeito que ele tem, é uma área na vida dele que ainda não foi tratada, não foi liberto. E então ele fica preso pelo medo. Eu não sei se vocês alguma vez viram alguns documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente o desembarque na Normandia, que foi um dos princípios do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, em que os americanos, principalmente foram americanos que morreram dezenas de milhares de homens naquele dia, porque eles desembarcavam, eles saíam dos barcos, com água por aqui, portanto o barco não podia também ir mais, eles saíam e antes de chegar à praia já estavam a ser metralhados pelos alemães. Morreram, já vou dizer um número se calhar, morreram, imaginam, 100 mil, mas os 10 mil que sobreviveram conseguiram tomar a costa. E há relatos de veteranos que hoje têm 90 anos de idade, que na altura tinham 20 anos, e eles dizem que eles ficaram paralisados pelo medo. Os que conseguiram ultrapassar o medo sobreviveram porque conseguiram correr e esconder-se. Os que ficaram paralisados pelas balas e ver os colegas ao lado a morrer, morreram também porque as balas acertavam-lhes. É a diferença entre o corajoso e o covarde. O corajoso ultrapassou o medo. Voltando ao gigante, deixem-me mostrar-vos 3 aspectos interessantes dos gigantes de hoje em dia. Porque hoje em dia só temos os gigantes da NBA, com 2,20 metros. Não temos gigantes que andam aí de espada na mão para nos matar. Mas temos gigantes que fazem coisas, que nos querem matar, que nos querem paralisar, que nos querem impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então deixa-me dizer como é que são esses 3 aspectos dos gigantes de hoje em dia. Não são pessoas grandes, como Golias, mas são situações que nos tentam afastar daquilo que Deus tem para nós. Que nos tentam impedir de viver o propósito de Deus, que nos tentam impedir de viver o melhor de Deus. E essas situações podem ser situações financeiras, situações matrimoniais, situações de doença, de enfermidade, desilusões ministeriais, podem ser N coisas. São situações que nos paralisam, porque achamos que não somos capazes. Como é que eu agora vou fazer isto? Eu não estou bem. Como é que eu agora vou fazer um fim de semana com a minha esposa, com o meu marido? Nós zangámos-nos ontem e a gente paralisamos com essas coisas. Como é que eu agora vou ter um filho se o meu salário não dá para isto, para aquilo? Mas se a gente fizer bem conta, a gente consegue perceber que consegue fazer as situações. São situações que nos paralisam. São gigantes que nós achamos que são inultrapassáveis. E as enfermidades às vezes parecem inultrapassáveis. Esta dor de dentes abençoada que anda aqui parece inultrapassável. Mas a gente vai conseguindo ultrapassá-la. E a gente chega lá, porque o Senhor vai dar essa graça para isto passar. Mas há situações realmente de enfermidades graves, gravíssimas. Mas todas se ultrapassam. Pode não ser como a gente quer, nem no tempo que a gente quer, mas o Senhor nos ajuda a ultrapassar. Então, as situações é um dos aspectos. Outro dos pontos sobre estes gigantes atuais que nós temos que entender é qual é o propósito que o gigante tem quando ele aparece à nossa frente.
qual é o propósito que ele tem e como é que ele faz esse propósito acontecer. Hoje em dia, os gigantes são muito mais inteligentes do que eram antigamente. Antigamente era só na base da força bruta, se me permitem a expressão. Hoje, ele usa estratégias, muitas vezes sutis, que a gente não percebe, para nos enredar em algo e nós ficamos presos tipo areia movediça. Eu não sei se vocês já viram, com certeza, vários filmes em que as pessoas ficam presas na areia movediça. Qual é a primeira coisa que lhes dizem sempre? Para não se mexerem. Quanto mais a gente se movimenta, a gente mais se enterra. Com estas estratégias é o mesmo problema. Se nós não estamos direcionados por Deus para ultrapassar aquilo, a gente vai se enredando na estratégia. A estratégia às vezes é uma murmuração. A estratégia às vezes é uma coisinha que não faz mal. Não faz mal ver aqui. Vou só ver 5 minutos de pornografia. É só 5 minutos. Amanhã não vejo. E a gente vai se enredando ali e aquilo entra e ficamos presos naquela área movediça. A gente vai ao supermercado e está ali aquele pacote de bolachas, só tem dinheiro para o pão, ninguém vê, não tem câmaras daqui, põe-se no bolso. São situações que nos vão enredando, todas elas têm a ver com o pecado. O pecado é o que nos paralisa e nos leva para o abismo, o mesmo abismo para onde nos leva a areia movediça. A areia movediça, as pessoas afundam e morrem. Então estas estratégias é para nos paralisar, para ficarmos inertes. Eu não sei se lembram que ontem orámos muito também sobre inércia. Para que se houvesse o fim da inércia, hoje também já falámos nisso. Deixar de ser uma nação que tem inércia, uma igreja que é inerte. Porque quem é inerte anda para trás. Ao contrário das leis da física, as leis da física nos dizem o quê? Que eu quando ando, não é? Movimento e ganho espaço. E quando paro, fico na mesma posição. As leis espirituais não são assim. A lei espiritual diz que eu quando ando, quando eu cresço espiritualmente eu avanço, mas quando eu paro, eu não fico no mesmo sítio, eu ando para trás. A minha estagnação espiritual traz-me para trás. Eu regrido. Aquilo que eu já conheci de Deus é como se eu esquecesse. A intimidade que eu tinha com Deus é como se eu esquecesse quando eu paro, quando eu estagno. É por isso que o Senhor, na sua palavra, nos dá aquele exemplo que nós conhecemos todos, que é o que fazer com alguém que é liberto de um espírito maligno. O Senhor dá esse exemplo. Se a pessoa se encher da sua palavra, ele não diz isso desta forma, mas todos nós conhecemos o que isto quer dizer. Se ele se encher da sua palavra, se encher do Espírito Santo, ele viverá bem. Mas se ele deixar a casa vazia, o que é que faz? O outro espírito volta e traz 7 ainda piores do que ele. Isto chama-se regredir. Se a gente for pensar um pouquinho, mais valia só ter lá um a fazer mal do que 8, não é? Porque é assim que o mundo espiritual funciona. O mundo espiritual funciona connosco a avançar. Se a gente para, se a gente deixamos de orar, se a gente deixamos de jejuar no tempo que é de jejuar, se deixarmos de buscar a Deus diariamente, no dia seguinte, a nossa dificuldade para chegar a Deus é maior. Porque a nossa carne começa a empurrar-nos para aquilo que não é de Deus. Então, este é o segundo aspecto que os gigantes nos fazem ter. E qual é o terceiro aspecto importante que nós sabemos sobre os gigantes? É que Deus também nos põe por vezes à frente de gigantes. Não é só o diabo que quer colocar gigantes para nos fazer mal. Deus põe gigantes à nossa frente para que nós possamos crescer e ultrapassar situações. Para que nós possamos ser provados e aprovados. Deus faz isso porque, na Bíblia, gigantes definem sempre o destino de alguém. Definem sempre o destino de homens. E na Bíblia, nós temos aqueles que ultrapassaram os gigantes com honra e os que tiveram perante os gigantes numa situação de desonra. A situação de honra é fácil. Eu vou falar sobre ela esta ministração toda. É a situação de Davi. Foi um homem que ultrapassou o gigante com honra. Agora, uma situação, um exemplo de desonra, eu vou-vos dar e vocês percebem claramente esse exemplo. Tem a ver com os espias de Israel. Moisés, está lá escrito na Bíblia, Moisés, por direção do Senhor, o Senhor disse: ali é a vossa terra prometida, é a terra que mana leite e mel. E o que é que Moisés fez? Prudente, chamou 12 homens, e o número 12 não é por acaso, porque 12 significa governo na Bíblia. Quando se fala do número 12, que é falar de governo, ele chamou 12 homens, que ele considerou de espias, e disse: vão àquela terra que o Senhor diz que é para nós, e vejam como é que nós podemos tomar a terra. Eu quero que vocês voltem e façam um relatório sobre a terra. E o que é que aconteceu? 10 voltaram assustadíssimos. Não viram nada bom, só viram gigantes, porque realmente a terra tinha gigantes. É verdade, não há nada que enganar, a terra tinha gigantes. Então 10 voltaram, cheios de medo. Moisés, amigo, não fazes ideia. Aquilo ali é pior que o cinema a 3 dimensões, tem gigantes, a gente não pode ir lá. Mas houve 2, lembram-se do nome deles? Josué e Caleb. Mas houve 2
que viram os gigantes, mas no relatório que trouxeram não falaram dos gigantes. No relatório que trouxeram disseram, é verdade, aquilo tem mel, as frutas lá são maravilhosas, nunca vimos assim. A terra é verde, o pasto é verdejante, os rios são de água limpa. E depois perguntaram-lhes, e gigantes têm? Ah, tem, mas a gente até os come como pão. Isto é a visão de quem tem Deus. Quem tem Deus, quando tem um gigante que existe, e Josué e Caleb sabiam que esse gigante estava lá, que nem é significante. Sabem que Deus é com eles e vai ultrapassar. O que é que aconteceu muitos anos mais tarde, 40 anos mais tarde? O povo andou 40 anos no deserto, à conta disso, não é? À volta deles próprios, até que um dia voltaram novamente, quando aquela geração que não teve fé, que não confiou em Deus, desapareceu da face da terra, veio uma nova geração. Essa nova geração já teve coragem para tomar a terra. E o que é que disseram os homens já com 80 anos? Eu tenho a mesma força que tinha aos 40 para tomar de assalto esta terra. E os mesmos gigantes que haviam lá, hoje pode haver que eu não tenho medo nenhum. Deus coloca gigantes na nossa vida também para podermos ultrapassar essas circunstâncias e ficarmos melhores e diferentes. Deixem-me dar-vos um exemplo relacionado com a componente física. Nada como. Eu gosto de dar exemplos dos atletas e da parte física que acho que todos nós percebemos. Imaginem que nós, por exemplo, o Diogo é um rapaz que sabe bem do que eu vou falar da parte física. Imaginem que a gente tem o propósito de fazer uma maratona. Ou uma meia maratona, que são só 20 km, ou pronto, 5 km. É uma coisa inatingível, a gente diz, uma maratona, vamos entrar na corrida do Seixal, não sei das quantas, em junho, de 5 km. A gente tem que começar a treinar, certo? Mas cada dia a gente tem que treinar mais. Se a gente treinar sempre a mesma coisa, a gente não ultrapassa o nosso limite. Ou seja, para nós fazermos a prova dos 5 km, nós temos que treinar pelo menos 6. É ou não é, Diogo? Quando jogava futebol, quando jogavas rugby, a gente treinava durante a semana mais o que corre no jogo, que é para chegar lá e ser capaz. Os gigantes que Deus coloca para nós é exatamente a mesma coisa. O Senhor não me vai capacitar para fazer algo se eu não for capaz de ultrapassar essa situação. É por isso que o Senhor coloca esse gigante. E às vezes esse gigante pode ser o quê? Além das situações. Esses gigantes que o Senhor põe podem ser pessoas. Às vezes as pessoas que nos rodeiam podem ser gigantes na nossa vida. Porque são pessoas que nos dizem para não fazermos aquilo que Deus nos manda fazer. Porque são pessoas que nos querem afastar da palavra de Deus. Porque são colegas de trabalho. Todos nós temos colegas de trabalho que nós sabemos que são tudo menos pessoas santas e querem nos levar para o mesmo mundo onde eles estão. E isso são gigantes que nós temos que ultrapassar, mantendo-nos fiéis à palavra de Deus. Quando um colega ou uma colega de trabalho nos diz para fazermos uma coisa que é contrária à palavra de Deus, nós não temos que ter vergonha nem temor de dizer, não, eu isso não faço. Eu isso não faço porque o meu Deus não permite fazer isso. O meu Deus não permite, Deus permite, porque o meu Deus me ensina que isso é mau para mim. Isso é algo que nós temos que ultrapassar, porque às vezes não temos ousadia. E o gigante que o Senhor nos coloca é para passarmos a ser ousados. Somos crentes, somos firmes, somos fiéis na palavra de Deus. Mas quando alguém do mundo nos confronta, a gente esconde-se e passamos a ser o crente 007, que é o crente do teu secreto. Ninguém sabe quem é. Qual é o seu nome? O meu nome é Pedro Bombe. Pedro Secreto. A gente temos de ser o crente que tem ousadia. Então o Senhor às vezes coloca essas pessoas para nós termos essa ousadia. Qual é a outra situação que o outro gigante que nos aparece muitas vezes? São maus hábitos ou hábitos pecaminosos. Nem tudo é pecado, mas às vezes é mau hábito. É um mau hábito que nos faz fazer coisas que são erradas. É um mau hábito que nos afasta da presença de Deus. Imaginem, se eu tenho o hábito todos os dias, quando saio do trabalho, ir com os meus colegas de trabalho para a cervejaria da esquina, ou para o bar da esquina, ou para a tasca da esquina, não estou a dizer que me vou embriagar, ok? Não estou a dizer que me vou embriagar. Vou lá beber uma cervejazita e depois vou para casa, aparentemente não tem nada de mal, certo? Agora, o que é melhor? Não estou a dizer que o convívio não é bom, mas a gente tem que saber medir as coisas. O que é melhor? Eu estar na minha casa com a minha família, podendo já estar a orar, ensinar os meus filhos, abençoar a minha esposa, abençoar o meu marido, ou estar com os outros no bar. E não estou a dizer que me vou embriagar. É só a gente lembrar-se do Salmo 1. O que é que o Senhor nos diz no Salmo 1? Para não andarmos na roda dos pecadores, nem dos escarnecedores. Num bar, quando se bebe uma cerveja, ou o que quer que seja, qual é a conversa que acham que há? Entre homens, principalmente. Saudável. Nós já estamos a pecar, estamos a contar aquilo que o Senhor nos ensina no Salmo 1. Então, às vezes são coisas que não são sequer pecado, mas são maus hábitos que nos afastam da presença de Deus. E o que é que o Senhor quer que a gente faça? Que a gente ultrapasse esse mau hábito. Muitas vezes
essas pessoas nos tentam trazer maus hábitos e nós alguns criamos ao longo dos anos e é isso que é preciso para nós crescermos e ultrapassarmos. Outro gigante que o Senhor coloca na nossa vida são circunstâncias difíceis. É claro que o Senhor faz isso por nós. Deixem-me ver a seguinte situação. Eu não sei, os mais novos, se calhar lembrar-se-ão, os mais velhos que são pais, vão ter uma perspectiva diferente. Quando nós levámos pela primeira vez o nosso filho à escola, ou quando vocês foram pela primeira vez à escola, vocês foram contentes e felizes? Ou ficaram com medo e assustados porque estavam a deixar a casa dos pais e o conforto e a segurança da casa dos pais? Mas é importante. Ou seja, foi uma adversidade que nós, pais, colocámos aos nossos filhos. Porque eles têm que crescer e ultrapassar uma dificuldade que eles têm. Eles estão habituados. Quem ainda teve já logo desde os 3 meses um infantário e tudo mais é mais fácil. Agora aquele que foi criado em casa dos pais até ao dia em que faz 6 anos e vai para a escola pela primeira vez, ele, na cabecinha da criança pensa assim, meu pai e a minha mãe estão a abandonar. Não. Estamos a colocá-los perante uma situação para eles crescerem e serem mais capazes. Por isso é que Deus às vezes nos cria circunstâncias difíceis. Às vezes a gente também se põe em jeito. Vou-vos dar um exemplo que é sempre mais fácil da gente entender que tem a ver com finanças. Se eu não semear finanças, eu não vou receber finanças. Se eu não cumprir os princípios bíblicos, o que é que acontece? O bicho aproveita uma legalidade que eu lhe estou a dar e entra nas minhas finanças. Deus permite, já permite, porque tem que ser fiel à sua palavra. E depois permite, porque é assim que eu vou aprender que eu tenho que cumprir os princípios bíblicos. Quem diz os das finanças, diz os outros. O não pecar, de alguma forma. São circunstâncias que nos obrigam a perceber e a crescer. Amém? Quarto e último forma de um gigante atuar que Deus nos coloca são os opositores e os críticos. Eu não sei se vocês gostam de ser criticados. Eu não gosto. Acho que nenhum ser humano gosta. A gente vê nos filmes dos americanos, parece que são todos muito resolvidos, que falam tudo na cara uns dos outros. Aquilo é só treta. É só treta, porque é filme, não é para inglês ver, é para toda a gente ver e achar que as pessoas são resolvidas. Ninguém gosta de ser criticado. Mesmo quando a crítica é positiva, nós como ser humano não gostamos. Por isso é que há formas de criticar. A gente deve criticar para que a pessoa possa crescer. Devemos criticar com amor, sendo factual, não dando opiniões próprias, porque isso é o que nos ajuda a crescer. Mas os opositores e os críticos, há gente que nos critica por tudo e por nada. Vou dar um exemplo relacionado com as senhoras, que é mais fácil do que com os homens. Já vão perceber o que é mais fácil. Se a senhora vai de calças para a igreja, por isso é que eu não podia usar os homens. Se a senhora vai de calças para a igreja, por exemplo, há pessoas que dizem, mulher não devia usar calças. Se a senhora vai de saias para a igreja, com calças fica mais protegida. Se a senhora vai com maquiagem, anda-se a querer armar. Se a senhora vai sem maquiagem para a igreja, desleixada. Se a senhora foi ao cabeleireiro para ir à igreja mais bonita, é mesmo vaidosa, deve gastar o dinheiro todo ao marido. Se a senhora vai sem arranjar o cabelo, que miséria, coitado, ele deve sofrer imenso com ela. Há gente que tem prazer em criticar. Muitas vezes são pessoas que são enviadas por Deus para nos ajudar a crescer, outras são enviadas mesmo pelo diabo. São pessoas com vidas miseráveis, cujo prazer é criticar os outros e trazer os outros para baixo. Então nós temos que perceber o quê? Que isto tudo, esta oposição, esta crítica, intimida-nos. Eu se fosse mulher, ou ao contrário, vamos falar dos homens agora, vou de fato para a igreja, é mesmo religioso e convencido, tenho que ir de fato para a igreja. Se vou de calças de gangue e casaco, que desleixo para a casa do pai assim. A gente às tantas já não sabe o que é que há de fazer. Ficamos intimidados, ficamos bloqueados mesmo. Isto nem tem a ver com o medo que nos paralisa. Bloqueamos porque achamos que alguém nos critica, como diz o outro, tanto crítica por fazer como por não fazer. Isto impede que a gente avance. Mas Davi não bloqueou. Davi foi capaz de avançar. E nós vamos perceber porquê que Davi foi capaz de avançar e porquê que nós às vezes ficamos bloqueados na nossa caminhada cristã. Temos que ser como Davi percebeu. Eu tenho ali um gigante, eu tenho que o abater. O principal, nós como cristãos temos que ter, hoje em dia no século XXI, é ter um foco determinado. O que é que eu quero? O que é que eu quero para este ano de 2021? Como é que eu quero crescer em Deus este ano de 2021? O que é que eu quero fazer? Eu quero conhecer mais da palavra de Deus. Eu quero ter um dom. Qual é o dom que eu queria que o Senhor me entregasse? Qual é o dom que eu queria que o Senhor fizesse brotar das minhas mãos? E eu ter esse foco, buscar de Deus essa direção. Qual é a minha área frágil? Perguntar isso a Deus com toda a transparência. Senhor, onde é que eu sou fraco hoje? Onde é que eu estou a ser bloqueado? Eu quero destruir esse gigante para poder caminhar para o que tu tens para mim.
E é isso que o Senhor nos pode fazer. É isso que o Senhor nos vai ajudar. E hoje o Senhor nos vai ensinar como é que o que nós precisamos de ser e de mudar para ser um matador de gigantes. Amém? Então diz assim comigo: eu quero ser um matador de gigantes. Amém? Que é importante a gente declarar com a nossa boca aquilo que nós queremos. Então, sabem qual é o grande especialista em matar gigantes? É Davi. Nós, no Sylvester Stallone, fazia isso nos filmes, do Schwarzenegger. Mas aquilo é tudo fictício. Eles até se calhar só têm músculos e mais nada. O Tom Cruise consegue saltar do avião em andamento, coisa que um ser humano faz, e saltar de um avião para o helicóptero, ainda bate as alas, e não sei o quê. Mas isso é tudo ficção. Mas Davi foi real. E Davi vai nos mostrar hoje, através desta passagem, como é que nós temos, o que é que nós temos que fazer para sermos formados em matadores de gigantes. Então, o primeiro ponto é que os matadores de gigantes são formados. Têm um curso, têm uma formação. Como? Sermos fiéis em primeiro lugar nas tarefas que o Senhor nos dá. O Senhor diz na sua palavra: ser fiel no pouco, eu te acrescentarei o muito. Com Davi foi assim. Davi nunca negou aquilo que o pai mandava fazer. O recado mais insignificante, o que quer que fosse, ele sabia que era obediente. Ele sabia que tinha que obedecer ao seu pai e sabia que isso fazia parte do seu crescimento. Na Bíblia, tudo nós podemos aprender para poder crescer de uma forma criteriosa e correta, para sermos transformados. Tudo o que a Bíblia tem diz rigorosamente como o nosso comportamento deve ser em qualquer situação. É só nós buscarmos lá. Nós, infelizmente, muitas vezes não ligamos porque achamos: eu já sei fazer isto, eu já sei fazer aquilo. Mas a Bíblia nos ensina. Davi pastoreava o rebanho do seu pai. Ele aprendeu a ser obediente com esse trabalho, mas também foi ali que ele aprendeu a lutar. A Bíblia nos diz no livro de Samuel, eu sugiro vivamente que leiam em casa este livro, além do nosso desafio bíblico onde nós estamos envolvidos, mas ler este livro é meia hora e nós ficamos com uma ideia muito boa daquilo que Davi fazia. Diz lá na Bíblia que ele aprendeu a lutar porque houve um leão que atacou o seu rebanho e ele matou o leão. Houve um urso que atacou o seu rebanho e ele matou o urso. Portanto, ele foi treinado, ele não sabia, ele estava a ser treinado por Deus para o dia que ia enfrentar o gigante, que era o filisteu. O gigante que pôs em causa Deus. Por isso, aquelas pequenas coisas que às vezes o Senhor nos manda fazer, que a gente acha que se calhar não são importantes, se Deus mandou, há ali qualquer coisa que é importante. Pode não ser hoje, pode não ser para a semana, pode não ser para o mês que vem, mas aquele passo que a gente deu vai ser importante um dia. E nesse dia a gente vai se lembrar. Deixem-me dar um testemunho muito simples. O Espírito Santo me trouxe agora à mente. Em 2004, eu fui a uma conferência da Visão Solar no Modelo dos 12, que a igreja onde nós estávamos era da Visão Solar. Fui a uma conferência em Porto Seguro, que a igreja do Milho de Manaus fazia todos os anos em Porto Seguro. E fui eu e foi um batalhão de gente da igreja e de outras igrejas. E fomos colocados em vários quartos de dois, dos homens. Quem era casal ficava no seu quarto. E eu fiquei com um senhor e eu fiquei todo triste. Porque em vez de ficar com alguns amigos, porque calhou, a distribuição foi assim, fiquei com um senhor, portanto eu, em 2004, há 16 anos atrás, era muito mais novo, tinha 40 anos, fiquei com um senhor de 60 anos. E eu queria ficar com os meus amigos de 20, 30, que é diferente, é outra palhaçada. Não é? Nos momentos em que a gente está a coisa, é outra palhaçada. Não é? E fiquei com um senhor, que era o irmão Pereira, um senhor muito sossegado. E demos-nos muito bem, criámos ali, naqueles 6 dias que tivemos, um relacionamento super interessante. Ele ensinou-me imenso com a experiência que ele tinha de vida, com a experiência que ele tinha crescido. Aprendi imenso com ele. Claro, durante o congresso cada um fazia as suas coisas, mas depois no quarto, à noite, a gente falava disto e daquilo. Aprendi imenso. Deus ensinou-me muito. E só nisso eu já agradeci ao Senhor por ter colocado com alguém com 60 anos e com experiência de vida. Qual não é o meu espanto? Uns anos mais tarde, para aí em 2010, uma igreja de Lagos, no Algarve, o pastor saiu, foi-se embora, desistiu, deixou as ovelhas lá e mudou-se para outra igreja muito maior. Infelizmente, há pessoas que vivem atrás daquilo que brilha e deixaram um conjunto de pessoas, umas 14 ou 15 pessoas, tudo pessoas já entre os 60, 70, 80 anos, deixou-as sozinhas. E uma das pessoas que era, liderança da igreja, por assim dizer, era muito amiga de um pastor, do nosso apóstolo na altura, e ele ficou com incumbência. Então nós vamos tentar vos dar acompanhamento enquanto
não se arranja um pastor, ou vocês não visitam igrejas para ver como é que é. A gente vai-vos acompanhar e todas as semanas nós vamos lá a Lagos. E nós começámos a ir de 15 em 15 dias, e eu, a Sandra, o Isaac era pequenininho. Sim, o Isaac nasceu em 2010, portanto isto foi em 2011, que ele era pequenininho, era de carrinho, 2010, 2011. E fomos lá todas as semanas, ao sábado, nós saímos daqui, passávamos o dia por lá, e estávamos com eles. Ao final do dia tínhamos uma celebração de sábado, depois às 10, 11 da noite vínhamos para casa, fazíamos os quilómetros todos, e às 10 da manhã estávamos na igreja. Deus nos dá força e nos ajuda. Quem é que era um dos líderes dessa igreja? O irmão Pereira, que estava comigo naquele congresso de Porto Seguro. Ou seja, quando eu cheguei lá, para o homem foi uma paz imensa, porque me conhecia. Sabia que eu era líder da igreja onde estava, e ele estava em paz. Então, criou-se ali um relacionamento com toda a gente, que Deus começou a preparar 6 anos antes. É assim que Deus funciona. É aquilo que às vezes a gente não entende, antes mais tarde vem a acontecer. E nós temos que estar conscientes daquilo que Deus vai fazendo, daquilo que Deus nos vai treinando. E vejam bem, eu não tinha nunca pregado, exceto nas aulas que eu já dava na escola e nos encontros que fazíamos, que era eu que organizava os encontros e ministrava junto com os pastores e não sei o quê. E lá comecei a pregar e a ministrar todas as vezes as pessoas. E ao fim de uns meses, o apóstolo René Terranova veio fazer um congresso, acho que foi em março do ano seguinte, a Portugal, ministrou naturalmente na igreja onde nós estávamos, e a meio da semana os pastores foram todos para fora, para uma outra igreja, num outro evento que havia. E eu fiquei responsável pela igreja e ministrei à igreja nesse domingo pela primeira vez, uma igreja imensa. Porque Deus foi preparando todo o esforço, tudo aquilo que são desafios que parecem ultrapassáveis, Deus prepara-nos para isso, como preparou Davi. Amém? Então não se assustem com os desafios, nem os despreza, que a gente às vezes despreza os pequenos começos, como diria alguém, os new beginnings. Despreza-os, em vez de ser new beginnings. É uma piada, é uma private joke. Mas nós não podemos desprezar isso. O que nós temos que perceber é como é que está o meu treino diário com Deus. Eu estou a treinar como Davi ou não estou a treinar? Ou estou a ficar gordo e sem músculos espirituais? Será que eu estou a ser assim? Ou será que eu nem treino? Eu acredito que quando o leão apareceu ao urso, eu não acredito que Davi tenha olhado para o urso e dito assim: estava mesmo à tua espera. Eu acredito que ele tremeu a bem tremer. Mas ele sabia quem era em Deus já nessa altura. Então ele foi lá. Portanto, quando nós temos esses desafios, aí sim nós podemos ser corajosos ou covardes. E Davi foi corajoso e avançou pelo desafio. Porque é normal ter medo. Quando Deus nos dá um desafio, quando Deus nos diz para fazer algo, quando Deus nos diz para falar em público pela primeira vez, quando Deus nos diz alguma coisa, a gente tem medo, porque a gente sabe que nunca fizemos, será que sou capaz? Mas a gente tem que ultrapassar o medo e avançar como Davi. Amém? Segundo treino que a gente tem que fazer, ou segundo ponto, os matadores de gigantes, além do objetivo e do foco, têm que ter os olhos no objetivo e não no problema. Se a gente tiver os olhos no problema, o problema fica cada vez maior. Eu não sei se vocês alguma vez viram aqueles, eu agora não me recordo do nome, aqueles desenhos que, se a gente fixar a visão, conseguimos ver a 3 dimensões. Sabem como é? A gente vai afastando aqui de uma certa posição, concentra, e depois conseguimos ver bonecos e animais e coisas lá a 3 dimensões. A gente só consegue fazer isso porque nos afastamos daquilo. Se nós estivermos com os olhos completamente lá, a gente só vê um emaranhado de coisas que não percebemos o que é. O problema é o mesmo. Quando a gente vive o problema ali, assim, e não ouvimos nada, nem ninguém, nem Deus, o problema é ultrapassável. Agora, quando nós tiramos o foco do problema, e o foco é na solução, como é que eu ultrapasso o problema? Aí ele é possível de ultrapassar. Esse é o exemplo de Davi. Ele viu o potencial dele. Ele não viu Golias como alguém grande, imenso, como é que eu vou lá? Não tenho armas, não tenho nada. Não, eu sabia. Deus é comigo. Ele afrontou o meu Deus, então Deus é comigo. Eu vou ser capaz. É isso que nós temos que fazer. Ver o potencial. O exército, que eram os profissionais, viram o problema e ficaram... Davi era um menino. Viu o objetivo. O objetivo é o meu Deus ser glorificado. Não há problema nenhum. Como o meu Deus ser glorificado, eu vou ser capaz. Porque Ele vai fazer isso. Ele que me vai capacitar. Porque eu não vou ser glorificado, é Deus que vai ser glorificado. Amém? Deixem-me dizer-vos uma coisa em relação a este pormenor do foco. É que muitos são os olhos que olham, mas poucos são os olhos que veem. A gente olhar é uma coisa, mas ver é outra. É como a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir a gente ouve. Escutar e prestar atenção. E com o problema é a mesma coisa. Temos que ter olhos que veem, não são olhos que olham.
Outro ponto em relação aos gigantes, aos matadores de gigantes, perdão. Os matadores de gigantes não dão ouvidos às críticas destrutivas. Não dão. Porque se Davi ouvisse as críticas, não ia lá. Devem ter dito o quê? Ih, palhaço, vais morrer em 5 segundos. Claro. Aliás, o próprio gigante dizia o quê? Ainda hoje vou dar a tua carninha aqui a comer, fazer um churrasquinho de picanha de judeu. Com certeza que ele disse isso. E Davi preocupou-se. Davi não olhou para isso. Todos acharam que ele não tinha condições. Todos acharam que Davi era uma coisinha ínfima. O outro pegava-lhe assim e esmigalhava. Mas ele não viu isso. Os outros que não veem a forma de resolver o problema impedem-nos muitas vezes de o resolver. Quando aquele que nunca foi capaz de ultrapassar um problema te dá um conselho, tu já não o vais ultrapassar. Não ouças conselhos de quem nunca matou um gigante. Não dês ouvidos a quem nunca foi capaz de ultrapassar um problema. Dá ouvidos a quem ultrapassou com sucesso. Porque esse sim vai compreender o teu problema, vai-te ajudar em oração, vai-te ajudar a buscar a presença de Deus e uma direção de Deus. Se des ouvidos àquele que nunca fez nada para Deus, nunca vai ultrapassar esse problema. Não dês ouvidos a quem não sabe e só quer desacreditar. Porque muitas vezes quer-te desacreditar para sermos iguais a ele. Que é um falhado que não conseguiu ultrapassar um problema em Deus. Deixa-me contar-vos uma história. Vocês sabem que eu gosto muito de contar histórias. Mas vou controlar o tempo, a gente não para. Antes das 2 a gente sai. Não, mentira. Lídia Mestre. Deixa-me contar-vos uma história. Uma vez numa aldeia, não sei se no Brasil há esse hábito, aqui em Portugal havia, antigamente nas aldeias, nas festas, tinha-se um pau com sebo para ver quem é que subia, quem subia ganhava um prémio. Lá também tem esse As hábito. festas juninas. Eu acho que quem se diverte mais é quem está cá em baixo. Falta-se de ir com a malta que cai por ali, cheios de vontade, eu vou ganhar, eu vou. Então lá puseram um pau no meio da rua principal da Aldeola, lá no largo principal, e vai o Schwarzenegger lá do sítio, nem 1 metro subiu, caiu logo. E foram 3, 4, e nenhum chegava sequer a meio. E o pessoal, enquanto eles subiam, que isto é um problema muito importante, enquanto eles diziam, vais cair, não és capaz, isso escorrega, nem de avião, mandavam assim umas larachas para o animar. Até que houve um rapazito, 13 anos, 14 anos, que foi subir, e começou a subir. E escorregava, punha a mão com mais força, e chegava, e chegou lá acima. E todos caem mais a dizer, não és capaz, não és capaz, não és capaz. Até que às tantas, silêncio, porque ele chegou lá acima. E o rapazinho desceu. E começou um senhor cá embaixo. É o meu filho. É, orgulhoso que eu sou do meu filho. E perguntaram ao senhor, mas qual é a técnica do seu filho para ele ser capaz de subir onde ninguém subiu? Oh, amigo, não tem técnica. O meu filho é surdo. Portanto, não vos ouviu dizer que não era capaz. Eu sabia que ia conseguir. Portanto, esconde os teus ouvidos daquele que vai dizer que não és capaz. Porque aquele que diz que não és capaz não é Deus. Deus diz sempre que tu és capaz. Amém? Davi era capaz e ele sabia que era capaz. Mesmo que o exército dissesse que ele não era capaz. Amém? Quarto treino que nós temos que ter para ser matadores de gigantes é não termos medo dos desafios. Não nos intimidarmos dos desafios. Achas que o desafio da Bíblia, de ler a Bíblia num ano é difícil? Se fosse numa semana é que era. Se fosse numa semana é que era difícil. Tínhamos que estar de manhã à noite, nem à casa de banho, tomávamos banho com uma Bíblia plastificada. Tínhamos de aproveitar tudo. Isso é que era difícil. Num ano, 20 minutos por dia. Quem me disser que não tem 20 minutos para gastar, eu posso não ter hoje, tive uma situação qualquer. No dia seguinte tenho. Quem me disser que não tem 20 minutos por dia para ler a Bíblia, desculpem, é porque há qualquer coisa que está errada no nosso calendário. No nosso cronómetro, no que quer que seja. Porque 20 minutos a gente arranja sempre. O dia tem 24 horas. Eu sei que posso dizer uma. Não vou dizer. Depois alguém pode ouvir isto e diz que eu sou racista. Mas a gente antigamente brincava com uma piada. No tempo do 25 de Abril, das colónias e não sei o quê, porque havia um presidente de Moçambique que era o Samora Machel, que era uma pessoa conhecida pelas gafes. Ele é que dizia que o dia tinha 24 horas e a noite outras 24. Ele disse isto publicamente uma vez. E vamos trabalhar muito, 24 horas de dia, 24 horas de noite. Porque às vezes nos discursos políticos entusiasma-se e diz coisas que não faz sentido nenhum. Mas o dia tem 24, a noite não tem, é verdade. A gente dorme 8, 10, 6, sobram 14, 10. A gente não consegue arranjar 20 minutos. A gente come menos, demora menos tempo no banho, demora menos tempo, sei lá, no autocarro, no transporte. A gente lê 20 minutos. Não é para estudar a Bíblia num ano, é para ler num ano. Até porque vou-vos dizer uma coisa. O desafio do ano que vem vai ser diferente. O desafio do ano que vem vai ser mais
não é doloroso, mas agradável de conquistar. Porque é assim que Deus nos vai fazendo crescer. Amém? Então, os gigantes assustam-nos, como assustou Davi, mas não pode intimidar. Tem que ser capaz de perceber que é capaz de ultrapassar. Como é que a gente vê isso? Vocês estão agora a dizer assim, eu sei que no vosso coração alguns estão a pensar assim, isso fala ele, está em casa a trabalhar, no teletrabalho, e consegue, entre 10 mails, vai um bocadinho e lê aquilo. Podem pensar isso. Por acaso estou sempre a ler à noite a Bíblia antes de ir para a cama. Aconteça o que acontecer, chega àquela hora e antes de me deitar, cumpro o meu desafio diário. Eu sei que a gente às vezes fica intimidado, mas a questão é, nós temos o coração em Deus. Se nós tivermos o coração em Deus, o Senhor nos honra. O Senhor faz estender o tempo, o Senhor faz que o tempo estique, não como o Samuel Machel, o tempo estica para a gente conseguir ter aqueles 20 minutos ou meia hora diária. Deus faz isso comigo, então vai fazer com vocês. Eu às vezes adormeço a ver televisão. Às vezes, estou a mentir, mentira, porque eu adormeço normalmente a ver televisão. Às vezes é quase sempre a ver televisão. E não adormeço a ler a Bíblia. Porque o Espírito Santo não me deixa adormecer, porque sabe que é importante. Então a gente consegue. É só a gente fazer isso. É ter os olhos, lá está, no objetivo, não ser intimidado pelo desafio. Se eu pensar hoje, dia 10 de janeiro, que me faltam 355 dias para ler a Bíblia, realmente é assustador. Mas eu vou ler um dia de cada vez. Não vou ler os 355. É como uma máxima que eu sempre tive, que alguém me ensinou, quando o problema é muito grande. E eu ensinei isso também no meu trabalho, e ainda hoje, muitas vezes se diz, o Pedro já nos disse isso há muitos anos e é verdade. A máxima é, como é que se come um elefante? O elefante come-se às fatias. Ele é muito grande para comer uma vez. Portanto, o problema, a gente também fatia o problema. Se o problema é inultrapassável, eu vou fatiando o problema e vou ultrapassando o problema aos pedacinhos. De grau a degrau, eu vou ultrapassando. E a Bíblia é assim, cada dia eu leio 20 minutos. Quando nós chegarmos no dia 31 de dezembro de 2021, que espero eu, pela graça de Deus, nos possamos reunir aqui para celebrar não somente o ano que vai entrar, mas o ano que passou de vitória para todos nós, nós estamos aqui a dizer assim, eu achava que não ia ser capaz. Eu fui atrasado até junho, mas depois aproveitei as férias do verão e pum, e terminei. Porque eu creio que nós conseguimos fazer isso. Amém? Nós temos que ter os olhos no objetivo, mas confiança em Deus. Amém? O quinto ponto, eu estou quase a terminar. Eu sei que normalmente as pessoas dizem estão quase a terminar e faltam 3 horas. Mas não, estou quase a terminar. É que os matadores de gigantes são treinados com vitórias que já conseguiram fazer anteriormente. O caso de Davi, ele teve uma vitória quando eliminou o leão, teve uma vitória quando matou o urso. As nossas armas não são as nossas mãos, as de Davi eram. As nossas armas são a Bíblia, a adoração e a oração. Por isso é que estivemos aqui ontem, quando tivemos uma guerra brutal. Eu não sei o vosso caso, mas aqui em casa ninguém dormiu bem esta noite. Porque a guerra é muita. A guerra é muito grande. Nós sabemos que estamos a ser atacados nestes dias porque levantamos um verdadeiro altar para o nosso Senhor aqui. Não para nós nos gloriarmos de nada, mas para que a glória seja para Ele. E o inimigo não quer isso. Então há de nos tirar o sono nestes dias, há de nos trazer umas dores estranhas, há de nos fazer um cansaço estranho. É o inimigo a tentar importunar o nosso corpo, porque o nosso espírito está com o Espírito Santo. Amém? Então nós temos que aproveitar aquilo que o Senhor já nos foi fazendo, essas experiências, para percebermos como matar um gigante. Sermos fiéis a Deus. O que o Senhor Deus fez no passado, Ele vai fazer hoje. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que hoje abre uma porta de emprego quando a gente precisa. É o mesmo Deus. O que é mais difícil? Dar um emprego a um filho de Deus ou abrir o mar vermelho para o povo passar? É só ver o que é mais difícil. É claro que é mais difícil abrir o mar vermelho. Se Deus fez aquilo, porque é que Deus não faz por nós? Ele é fiel como era ontem e Ele é hoje. Então, quantas coisas o Senhor já fez maravilhosas na tua vida até hoje? E a mim fez coisas que eu nem consigo acreditar que era. Mas fez. Então, mais uma vez, usemos a Bíblia que nos diz para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Isto não é um clichê cristão. É que no dia difícil, quando a gente está naquele coisa mesmo, sem confiança, achar que não conseguimos, lembra-te, pede ao Espírito Santo para trazer à memória as coisas maravilhosas que Deus já fez na tua vida, os milagres que Deus já fez, os livramentos, as coisas extraordinárias. Todos diziam, não é possível, e Deus fez porque Ele é Deus. Então é isso que o Senhor tem que trazer à tua memória, lembrar-te daquilo que já aconteceu para te tornares verdadeiramente um matador de gigante. Amém? Nós estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nós temos aqui 9 pessoas prontas e disponíveis para matar gigantes a partir de hoje. Porquê? Porque Deus é connosco. Porque
Nenhum de nós é especialista em nada. Mas Deus é especialista em fazer uma coisa. Deus é especialista em pegar em pessoas que não sabem fazer nada e em colocá-los a fazer coisas que os outros não conseguem fazer. Porque é um Deus de milagres. O Senhor nunca chama para a sua obra aqueles que não estão a fazer nada, que estão em casa descansados. O Senhor chama para fazer as suas coisas aqueles que estão ocupados. Porque é nos que estão ocupados que o Senhor vai buscar tempo e vai-lhes mostrar que eles podem estar ocupados, mas são capazes de fazer mais. É isso que depois fazem nós. Amém? Sexto ponto. Os matadores de gigantes não tentam ser quem são, nem lutam com as armas que não são deles. Foi o caso de Davi. Não lhe servia a armadura do outro, não conseguia pegar na espada. Em tempos de crise, as pessoas vão tentar que a gente faça o mesmo que elas. Isto, não consigo emprego. Faz como eu. Altera aqui o currículo e diz que sabes não sei o quê. Infelizmente até o Estado português fez isso ultimamente com o próprio vergonha. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode lutar com as armas erradas dos outros. A gente não pode fazer coisas erradas. O emprego está difícil. Sabem qual é a melhor técnica para arranjar emprego? É o joelho no chão e a oração. O Senhor faz a porta abrir. O Senhor faz o milagre. Está difícil a gente conseguir não sei o quê. Se é da vontade de Deus, se é para que o seu reino aconteça. A gente ora que o Senhor nos diz que Ele pode nos fazer tudo. O Senhor diz para bater à porta e a porta abrir-se-á. Pedi e vos será dado. Agora, também não vos será dado para gastar em coisas vãs. Se não for esse o caso, o Senhor nos dá. Temos que crer que Ele nos faz isso. Nunca vamos derrotar os gigantes com armas carnais. Nós nunca vamos derrotar alguém que nos está a tratar mal, batendo essa pessoa, xingando essa pessoa, tratando mal essa pessoa. Não. É com oração, é com amor e é com um exemplo cristão. Cristo nunca tratou ninguém com violência. Cristo tratou com amor, com dureza no sentido de aplicar a palavra certa, e foi assim que Ele conseguiu conquistar o mundo até hoje. Porque Cristo, não levem mal o que eu vou dizer, não me interpretem mal. Cristo não conquistou o mundo naquela altura. Cristo conquistou o mundo hoje. Ontem, o ano passado. O exemplo que Ele deixou no ministério dele, que durou 33 anos, conquistou o mundo não somente há 2000 anos atrás, conquistou todos os dias daí para a frente e vai conquistar amanhã. Porque é um exemplo tão bom, tão puro, tão perfeito que conquista. É assim que nós conquistamos e ganhamos. Quando nós não usamos as armas dos outros, quando nós usamos a adoração, quando usamos a intercessão, que armas poderosas. Temos que saber usar aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Aquilo que está na sua palavra. Se a gente tem uma pessoa, um vizinho que é mau, um colega que nos trata mal, uma pessoa que sempre que nos vê na rua nos chama nomes, eu não vou repostar da mesma maneira. Eu não sou igual a ele. Eu sou embaixador do Senhor. Então eu quero dar uma honra ao meu Deus. Eu sei que o Senhor me pode honrar também de outra forma. Amém? E por último ponto, e é mesmo último, é o ponto 7. Estamos a falar de coisas de Deus, tem que ter 7 pontos. Não é? Tem que ter, não. É uma forma de expressão. Os matadores de gigantes não fogem do gigante, não fogem do problema, mas correm para ele, para o outro. Foi isso que Davi fez. O que é que Davi fez? Olhou para o gigante e foi em direção a ele. A Bíblia não diz que Davi ficou à espera que o gigante corresse para ele. A Bíblia diz que ele olhou para o gigante e disse assim: quem és tu, incircunciso, que estava a falar mal do meu Senhor? Então eu vou a ti em nome do meu Deus e para a honra do meu Deus. Portanto, ele não foi lá para se armar. Então ele correu para o problema. É isso que nós temos que fazer. Nós não... Às vezes é preciso a gente saber qual é o momento certo. Como é óbvio, não vamos ser loucos, temos um problema e não buscamos direção do Senhor e vamos à fartazana. Não, mas buscar a direção de Deus, mas não fugir do problema. Não procrastinar. Não fazer isso. Não adiar. O problema está lá, eu só não penso nele, mas ele está lá. Eu vou adiando o problema até ao dia que é inadiável. E nesse dia não estou preparado. Não, eu preparo-me, fortaleço-me e vou para o problema. Mas há um pormenor aqui nesta história de Davi, que é importante nós percebermos. E às vezes o crente, nós, somos mal ensinados na nossa caminhada cristã. E não estamos preparados para que as coisas não saiam bem à primeira. Mas às vezes não sai bem à primeira, porque faz parte do nosso tratamento. O que é que Davi fez? Diz na palavra, Davi foi ao ribeiro, ao riacho, e pegou 5 seixos ou 5 pedras. Isso quer dizer o quê? Que ele sabia quem era Deus, mas ele sabia que também era ele que estava envolvido na batalha. E a primeira podia falhar, então ele tinha mais 4. E o ensinamento que Davi nos dá com isto é que, se o teu problema não é logo à primeira, não desistas, é porque a batalha é longa. A Segunda Guerra Mundial demorou 5 anos, mas conquistou-se. Às vezes
ganhas uma batalha, depois há outra que não ganhas, mas no final ganhamos a guerra, matamos o gigante e ultrapassamos o problema. E Davi nos diz isso. Se tu vais para o problema convicto que Deus te vai fazer vencer e tu não ganhaste, não venhas para casa a chorar. Antes, pelo contrário, continua a insistir. Tens mais 4 pedras na funda. Tens mais 4 pedras no teu alfoz para usar. Davi foi à primeira, porque também nos dá o exemplo que quando nós estamos direcionados por Deus, temos que fazer tudo para ser logo à primeira. Temos que ter fé. O exemplo que Davi dá-nos os 2 exemplos. O eu ter fé que Deus é capaz e pela fé. A palavra de Deus é clara, diz que a nossa fé move montanhas. A palavra de Deus nos diz que se eu tiver fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, que é o grão mais pequenino que há, a semente mais pequena que há, basta que a minha fé, até uma fé assim pequena, desde que eu tenha fé, eu sou capaz de dar ordem a um monte e ele se lançar dali ao mar. E eu já ouvi testemunhos de coisas semelhantes. Eu ouvi já uma história de um pastor a contar, vê se sei contar isso direito. Isso foi passado no Brasil. Um pastor, que agora não sei dizer onde é que foi, começou a implantar uma igreja num terreno, numa zona, num lugar completamente muito isolado de uma cidade, e onde essa cidade tinha tudo o que era contrário à palavra de Deus. Tinha tudo. Locais de vício, centros de tinha tudo o que era contrário à palavra de Deus. E o homem começou e abriu uma igreja pequenininha. E as pessoas começaram a ir lá. E começou a mudar algumas coisas. Obviamente quem vivia à conta do que se passava naquele lugar não gostou, porque aquilo estava a mudar. E um dia as pessoas foram lá à porta dessa igreja e ameaçaram-lhe: vem cá para fora que a gente vai te matar a ti e à tua família, vem cá para fora que a gente vai te matar a ti e à tua família. E o pastor ficou em oração com a sua família, horas e horas em oração. E o pessoal cá fora a gritar, ele com a porta da igreja fechada, e começou a cair uma chuva brutal, uma chuva imensa. E entretanto, cada vez ia caindo mais chuva. E o prefeito foi lá, bateu à porta, disse para abrir que era o prefeito, e o pastor disse: o que é que o senhor quer? E ele disse: eu não vou conseguir aguentar isto, eu não vou conseguir garantir a sua segurança ainda na sua família. Você pôs muita coisa em causa. As pessoas não acreditam em Deus, só 2 ou 3 na cidade é que acreditam, e isto não pode acontecer. Você vai ter que sair ainda hoje. E ele diz: o meu Deus vai dar um sinal. E como Deus é Deus e vai mudar tudo aqui. E o prefeito disse uma coisa do género: se o Deus fosse Deus, é aquela montanha que está ali saía dali. E eu disse: então é isso que o meu Deus vai fazer. Ele fechou a porta e foi lá. E aquilo, o que era uma chuvinha que estava a cair, a chuva foi cada vez mais forte. E houve um deslizamento de terras e aquela montanha saiu e andou para o lado. E aquela igreja abriu de vez. E o que era errado de sair daquela cidade. Porque Deus é Deus. Não ouvi este testemunho há uns anos, é uma coisa assustadora. Porque Deus faz quando a gente tem fé. Então, ainda que a batalha possa ser longa, possa ser difícil, não desista. Não desista da primeira tentativa. Davi tinha mais 4 pedras. Amém. E o Senhor hoje nos diz isso. Eu hoje não tenho nenhuma... Eu perguntei ao Senhor a semana toda como é que poderíamos ministrar. Como é que o Espírito Santo nos podia ministrar depois da palavra. Que esta é uma palavra muito física, não é? muito menos espiritual e muito mais física. E o que o Senhor me foi dizendo, sabem o que é que foi? Bola. E eu fui ficando assim. Está difícil. Eu gosto, o Senhor nos tem dito sempre que é importante a gente sermos ministrados depois de uma palavra poderosa. E até que hoje de manhã o Senhor disse para ministrar somente com a ceia. Porque a ceia sela uma palavra em que Deus nos diz para irmos para a batalha, que conseguimos ultrapassar a batalha. Então é isso que nós vamos fazer. Hoje nós não vamos ter nenhum tempo para nos ministrar. Até porque, graças a Deus, fomos muito ministrados ontem. Não é? Muito, super, hiper ministrados. Obrigado, Senhor. Porque ontem trataste tanta coisa connosco. Mas nós vamos então... Nós vamos cear e vamos selar esta palavra. Porque a ceia serve para várias coisas. A ceia serve, em primeiro lugar, para nós renovarmos a aliança com Deus. Mas a ceia, como nós já falámos aqui uma vez, a ceia é uma forma de nós podermos ser não só ministrados, mas também ser selado no mundo espiritual aquilo que nós estamos a fazer. Amém. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor.
Te agradecemos pela vida que Tu nos trouxeste com esta palavra. Te agradecemos, Senhor, porque eu sei que alguns de nós estávamos perante um gigante que não conseguia abater, Senhor. Seja um mau hábito, Senhor, seja uma situação, seja uma oposição, seja uma pessoa, seja algo do passado que de vez em quando vem e assombra, Senhor, e nos faz achar que não somos sequer dignos de estar na Tua presença, Deus. E Tu nos trouxeste, meu Pai, uma palavra que nos mostra que nós somos realmente todos dignos de estar na Tua presença. Então eu te peço que nesta hora, Pai, Tu possas vir sobre as nossas vidas a ocear, Senhor, selar esta palavra, fortalecer-nos, tornar-nos verdadeiramente, meu Deus, verdadeiramente matadores de gigantes. Que hoje possamos sair daqui, Senhor, não com uma espada, não com uma arma de guerra, mas possamos sair daqui com duas armas, Senhor, que se chamam adoração e intercessão. Coloca uma na nossa boca. Oh, Deus! Sabem porque é que a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus virá com uma espada na sua boca? Porque as palavras do Senhor têm esse poder. Têm o poder, quando saem da sua boca, de cortar as trevas, dissipar aquilo que é errado. Então hoje o Senhor nos diz que da nossa boca poderão sair espadas, que são a adoração e são a intercessão. Espadas que derrubam os gigantes. Usa a tua boca para orar, usa a tua boca para agradecer ao Senhor em todo o tempo, usa a tua boca para interceder, usa a tua boca para adorar, mesmo que não saibas cantar, mesmo que não saibas como fazer, mas adora o tempo todo, ora o tempo todo sem cessar, como o Senhor te diz, para que essa espada seja viva na tua vida. Oh meu Deus, e nós hoje te apresentamos, Senhor, estes elementos, o pão e o vinho, Senhor, o pão e o suco. Senhor, que a Tua mão poderosa venha sobre este lugar, que a Tua unção esteja sobre cada um destes elementos, Deus, para que nós ao podermos comer, Senhor, ao podermos beber, Senhor, estes elementos, nós nos possamos não só renovar a aliança que temos contigo, mas podermos celebrar esta vitória. Celebramos desde já a vitória, Senhor. Hoje nós dizemos que o gigante, Senhor, o gigante que nos impede de avançar para o Teu alvo, esse gigante já está derrubado na autoridade do nome de Jesus. Nós hoje, mentalmente, Senhor, nos vemos a pegar numa pedra, a colocá-la numa funda, Senhor, e a derrubar esse gigante. Oh Deus, que a nossa boca seja uma boca que não se canse de te adorar, que a nossa boca seja uma boca que não se canse de te exaltar, e que a nossa boca possa dizer claramente: o gigante caiu, o gigante foi abatido. Meu Deus, que este pão e este suco de uva, Senhor, nos tragam à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Nos mostrem, meu Deus, também as áreas onde nós temos que trabalhar, Senhor. Deus, se é os nossos ouvidos que nós temos que fechar para não ouvir coisas erradas, Pai, que então hoje a gente possa aprender a fechar os nossos ouvidos, Pai. Deus, se é a forma que nós temos de nos preparar melhor para o gigante é não só fechar os ouvidos, mas é ver aquilo que o Senhor já fez, aquilo em que o Senhor nos capacitou. Então, Senhor, mostra-nos aquilo em que somos capazes. Deus, se é a forma que nós temos, Senhor, de ultrapassar esse gigante e o derrubar. Mas mais do que o derrubar, porque o que Davi fez não foi só o derrubar, ele derrubou e cortou-lhe a cabeça. Quer dizer que de uma vez por todas aquele gigante não se levantou mais. Então o gigante que tu vais abater na tua vida, a partir de hoje, não se vai levantar mais. Seja ele a preguiça, seja ele o cansaço, seja ele a falta de confiança em Deus, seja a falta de fé, seja um pecado que tu não consegues ultrapassar, uma tentação que te bate à porta e que te impede de viver aquilo que Deus tem para ti. Tu vais eliminá-lo de vez na autoridade do nome de Jesus. Ele não vai respirar mais. Ele vai ter a cabeça cortada. E ele sim, o seu corpo vai ser entregue às aves e às bestas no deserto. Porque os demónios virão tomar conta desse pecado, desse gigante. Se há alguém que te atormenta e que diz que não és capaz de nada, se há alguém que diz que tu sempre fizeste tudo errado na vida e não vais ser capaz de fazer nada, esse gigante vai ser derrubado no nome de Jesus. Porque tu és capaz, sim. Não porque tu sejas ninguém especial. Por outro lado, tu és alguém muito especial, mas não é pelas tuas capacidades. É porque o Deus Altíssimo te capacita. Amém. O Deus Altíssimo te dá o dom, te dá a capacidade de te o fazer. Sim, sim. Pai, nós tomamos este pão nas nossas mãos, Senhor. Declaramos, meu Deus, que o sacrifício do Senhor Jesus não foi em vão naquela cruz. Sim, Senhor. Que nós, com este pão que simboliza o corpo de Cristo, nós dizemos, Senhor, que o nosso corpo está preparado para bater o gigante que está na nossa frente. Amém. Em nome de Jesus. Naturalmente nós vamos fazê-lo. Naturalmente nós vamos posicionar-nos. Naturalmente nós vamos mudar conceitos, nós vamos mudar hábitos.
Nós vamos mudar situações naturais na nossa vida para abatermos esse gigante. Porque hoje o Senhor nos diz que naturalmente nós temos que fazer a nossa parte. Naturalmente nós nos vamos posicionar. Naturalmente nós nos vamos alinhar. E nós fazemos isso ao comermos este pão. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo és tu, Glória a Senhor. Deus. Santo és tu. Aleluia, aleluia. Santo, santo. De igual modo, Senhor, nós com este suco de uva dizemos que nos posicionamos naturalmente, mas que espiritualmente estamos prontos para tu nos dar a direção, Senhor. Espiritualmente queremos ouvir a tua voz. Espiritualmente te pedimos, Senhor, ativa em nós o dom, entrega-nos esse dom que nos faz falta, Deus. Dá-nos, Senhor, liberta a nossa mente, Pai, daqueles sofismas que nos oprimem e que só nos mostram o que é errado, Pai. Tira dos nossos olhos tudo o que é contrário à tua palavra, tudo aquilo que nos atrai no mundo, Senhor, a concupiscência da carne que nos atrai, que hoje, Senhor, seja tirado, porque hoje o sangue de Jesus nos vem limpar isso. O sangue de Jesus nos vem limpar a memória errada, nos vem limpar as coisas erradas que fizemos. E o sangue de Jesus nos vem tapar também o ouvido para aquilo que são as críticas do mundo e abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Que hoje possamos estar despertos para ouvir o que Deus tem para nós. Que hoje, a partir de hoje, possamos estar ativados pelo sangue de Jesus. Que o sangue do Cordeiro não pingou daquela cruz em vão. Não foi em vão que ele foi à cruz. Que hoje, ao bebermos este suco de uva, nós possamos receber o sangue de Jesus na nossa vida. O sangue que faz com que as vestes que são escarlates possam ficar brancas como a neve, como diz a palavra de Deus. Oh Senhor, purifica-nos com o teu sangue. É um milagre de Deus, porque o sangue que é vermelho, tira o vermelho cá no nosso corpo e no nosso espírito, para nos trazer a branquidão, para nos trazer a pureza. Purifica-nos hoje, ao bebermos este vinho, Senhor. Em nome de Jesus. E adoro ao Senhor com todo o teu ser. Glórias a ti, Senhor. Obrigado por esse amor tão grande sobre nós. Obrigado, Senhor, pela bondade. Obrigado, Senhor. Sou bem-vindo aos átrios do Rei. Eu fui conduzida à tua presença.
da glória, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Com meu rosto ao chão, tua glória brilhar. 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 Tua glória brilhar. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, toda a oferta, todo o dízimo, Senhor, que foi entregue na Tua casa, meu Deus. Pai, nós oramos por multiplicação, Senhor, não para sermos ricos, mas para sermos prósperos. Porque prosperidade é ter tudo o que nos faz falta e ainda ter para abençoar aquele que precisa e fazer crescer o reino de Deus. Eu quero ser essa pessoa próspera. Eu sou essa pessoa próspera que o Senhor assim faz comigo e faz com todos. Faz esse milagre de multiplicação na nossa casa e na nossa vida, Deus. Pai, que nestes tempos difíceis que o mundo vai passar, Senhor, eu oro declarando que nós não passaremos por eles, Pai. Não faltará, Senhor, não faltará comida na nossa mesa, não faltará roupa para nos vestirmos, não faltará nada que seja preciso para nós ou para os nossos filhos, meu Deus. Eu oro declarando, Senhor, que não faltará, Senhor, a farinha na amassadeira, nem o óleo na botija, porque nós cumprimos, Senhor, aquilo que Tu nos ensinas a fazer. Nós semeamos, Senhor, ao mesmo tempo que nós também honramos, Pai, a nossa renda, ao mesmo tempo que nós santificamos a nossa renda, ao mesmo tempo que nós Te dizemos que tudo o que temos é Teu, Senhor, quando entregamos o nosso dízimo, como sinal de gratidão, sinal que temos a nossa aliança renovada contigo. Abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa, Senhor, os nossos bens, meu Deus. Guarda-nos e dá-nos um coração generoso para abençoar aquele, Senhor, que até pode não ser cristão, mas que precisa, meu Deus. Porque é isso que o Senhor nos manda na Sua palavra. Sermos generosos, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar daqueles que têm necessidade, independentemente de serem da nossa fé ou não. Porque o Senhor Jesus assim nos manda fazer. Quanto ao mais, que o amor do Pai seja com cada um de nós, que a graça redentora do Senhor Jesus seja connosco e a doce comunhão com o Senhor Espírito Santo seja diariamente nas nossas vidas uma realidade. Que a gente tenha uma semana super abençoada. Não temas as notícias que vais ouvir, não temas aquilo que o mundo vai dizer, porque o teu Deus te disse hoje que os gigantes se abatem, os gigantes caem porque Deus é contigo. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.